Boa tarde, pessoal. Pronto, como eu prometi para vocês, já vou ter aqui para a nossa última aula de matemática dessa semana. Eu sou o professor Márcio Jean e estou aqui passando de forma provisória por essas aulas aqui. Hoje a minha última participação, é a minha última aula, e desde já quero agradecer a atenção, o carinho que recebi de todos os alunos que participaram das nossas aulas, especificamente aos meus alunos do 9º ano da Escola Municipal João Paulo I. Quero mandar aqui um forte abraço para cada um deles. Hoje a gente está aqui, no caso, concluindo o estudo dos quadriláteros. Nós começamos desde segunda-feira com a contribuição do professor Carlos Henrique, com a contribuição do professor Caio, e eu também tive a participação na quarta e hoje na sexta-feira, na quarta-feira, falando a respeito das propriedades comuns dos paralelogramos. Acabamos de assistir uma aula sobre as propriedades específicas do trapézio, e agora a gente vai para um exercício fazendo uma espécie de apanhado, tanto das propriedades e características comuns e específicas de cada um dos quadriláteros, tudo bem? Vamos então para o nosso exercício. São 7 questões, espero que dê tempo da gente corrigir todas elas. Vamos lá? Muito bem. Primeira questão, coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. Vamos lá, começar então? Primeira afirmação, as diagonais de um quadrado são sempre congruentes? As diagonais é as retas que passam dentro da figura, não é verdade? Aqui ele está dizendo que as diagonais de um quadrado são sempre congruentes. Essa informação é falsa ou é verdadeira? Conforme o que a gente estudou a respeito das propriedades comuns e no caso específico dos quadrados, a gente aprendeu que é uma informação verdadeira. Todo quadrado que se preze, as suas diagonais, as duas, possuem as medidas iguais e, portanto, são congruentes. Letra B, as diagonais de um losango são sempre congruentes? O losango lembra a pipa, né? A gente sabe que tem uma diagonal maior e tem outra diagonal menor. E aqui ele está dizendo que são sempre congruentes, são sempre iguais. Isso é verdade? Não é verdade. É uma informação falsa. Na letra C, as diagonais de um retângulo são sempre congruentes? As diagonais de qualquer retângulo são sempre congruentes? Sim, é uma informação verdadeira. É outra propriedade que a gente aprendeu a respeito a respeito de quem? A respeito dos retângulos. Na letra D, as diagonais de um losango são sempre perpendiculares? Sempre que eu cruzar a diagonal maior com a diagonal menor no losango, vai formar um ângulo de 90 graus e, portanto, caracterizando retas perpendiculares, porque as retas perpendiculares é quando elas se cruzam assim, ó. Elas se cruzam dessa forma, criando um ângulo de 90 graus. Isso acontece com os losangos. Toda vez que a gente tiver um losango, a gente vai ter diagonais perpendiculares, conforme o que a gente viu no vídeo. Sim, é uma informação verdadeira. E por fim, a última afirmação, todo retângulo é quadrado? Acho que não, né? Deve ser o contrário. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Basta que o retângulo seja o quê? Que ele possua as medidas diferentes, tipo o comprimento ser de um tamanho e a altura ser de outro tamanho. É um retângulo, mas não é quadrado. E existe o retângulo que possui as medidas iguais, que é o quadrado, mas que se chama retângulo porque possui os 4 ângulos de 90 graus. Então, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado, que é o que ele está dizendo aqui, que todo retângulo é quadrado. E, portanto, a gente não vai concordar com essa informação. Portanto, ela é uma afirmação falsa. Então, anote aí o resultado dessa primeira questão. Primeira é a informação verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a quarta é verdadeira também e a última é uma afirmação falsa. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão de hoje, tá bom? Para você que já está aí com a atividade no caderno, copiado direitinho, vai anotando aí as informações a respeito de cada uma delas. São figuras que aparecem aleatoriamente, pode ser algum paralelogramo, seja quadrado, losango, seja retângulo, ou então seja um trapézio, mas que a gente possa, na hora de responder, brincar com a nossa imaginação. Tipo assim, você pode utilizar uma infinidade de estratégias para resolver questões que envolvem essas figuras, esses quadriláteros.
pelo tanto de informação que a gente repassou para vocês, então vocês fiquem à vontade para escolher o melhor caminho para resolver cada uma delas. Eu vou escolher o meu caminho. Se você tiver um outro caminho, pode ter certeza que na maioria das vezes, se você utilizar o argumento certo, vai chegar também ao mesmo resultado que eu. Vamos testar? Olha só, aqui na nossa segunda questão. Observe os paralelogramos e, considerando as propriedades que nós estudamos, determine. Letra A. Quanto vale MN e quanto vale NP? O que é que ele está perguntando aqui? Ele quer, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui, ele quer que a gente diga quanto que é o tamanho de MN e quanto que é o tamanho de NP. Bora pesquisar? Vamos investigar para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Já dá para perceber que essa figura aqui é um paralelogramo. E o que que a gente aprendeu a respeito dos paralelogramos? Que os lados opostos são paralelos e que no caso aqui especificamente do paralelogramo, ele possui as mesmas medidas. Ou seja, se de O para P aqui ele mede 5, é porque de M para N ele vai medir quanto? Ele também vai medir 5 centímetros. E a mesma coisa vai acontecer aqui do outro lado. Se de O para M ele mede 3 centímetros, obrigatoriamente de N para P ele também medirá 3 centímetros. É uma coisa óbvia, não é verdade? Dá para perceber que daqui para cá tem o mesmo tamanho que daqui para cá. Que nem aqui em cima também tem a mesma medida que aqui de baixo. Portanto, MN aqui na letra A vale 5 e NP aqui no caso vale 3. Eu chamo de NP por quê? Porque vai de N até P e eu chamo de MN porque vai de M até N, tá certo? Letra B, descubra o valor do X e o valor do Y. Vamos ver? A gente vai observar qual é a figura que a gente vai estar trabalhando aqui. Que figura é essa? É um losango. Se aqui é um losango, ele está dizendo que bem aqui ó, já mede 60 centímetros, já mede, 60 graus. E aqui a gente vai lembrar que se a gente fizer um prolongamento dessas retas aqui, ó, se a gente fizer um prolongamento, a gente vai ver que esse ângulo, ele é correspondente a esse, ó. Ele é correspondente, tá certo? E aqui no caso, a gente vai dizer que eles possuem a mesma medida. Então, com a maior segurança, eu já posso dizer que 60, que Y é igual a 60. Eu já posso dizer que Y é igual a 60. Aqui também eu vou dizer, conforme a aula que a gente viu na aula passada, que esse ângulo aqui com esse, a gente vai dizer que eles são colaterais internos. E o que a gente sabe a respeito dos colaterais internos? Que a soma dos dois tem que dar 180 graus. E que, portanto, se aqui já mede 60, vai faltar quanto para 180? Para me descobrir quanto é que falta, é só fazer 180 menos o 60, que o que sobrar vai ser o valor do X. 180 tirando o 60, aqui no caso, vai dar 120 graus. Portanto, o X mede 120 graus, tá certo? E o valor do Y, como eu acabei de falar, esse ângulo é correspondente a esse. Ou então você pode fazer assim, se eu somar esse com esse, tem que dar 180. Se aqui já tem 120, está faltando quanto para 180? O próprio 60 graus. Portanto, o Y, aqui na nossa letra B, vai medir 60 graus. Na nossa letra C, o que nós temos aqui na nossa letra C? Calcule a medida A, a medida B e a medida C. Ele está falando de ângulos. Ele deu, aqui temos uma figura, que figura é essa? Aqui é um paralelogramo. Ele já deu o valor de D, quer saber o valor de B, vou colocar aqui, quer saber o valor de C, quer saber o valor de B e quer saber também, eu não vou conseguir bem aqui, é porque eu sou canhoto, e quer saber o valor de A, A figura a gente já sabe, é um paralelogramo. Aí o que a gente descobriu a respeito dos paralelogramos? Lá quando a gente estudou, que os ângulos opostos são congruentes. Ou seja, se aqui no D mede 60 graus, obrigatoriamente o B também medirá 60 graus. Ele também medirá 60 graus. Aí o que a gente vai descobrir aqui? Que o D com o A, eles são o quê? Colaterais internos.
o que os colaterais internos são? A soma dos dois mede 180 graus. Se aqui eu já tenho 60, falta quanto para 180? Foi o mesmo cálculo que a gente fez aqui em cima, ó. De 60 para 180, falta 120. Então, aqui no caso, vai medir exatamente 120 graus. E como é que a gente vai fazer para descobrir o valor do C? Olha só, se eu passar uma diagonal aqui, a gente vai ver que eles são ângulos opostos. E o que os ângulos opostos são nos paralelogramos? Nos paralelogramos eles são congruentes. Aqui mede 120, é porque lá em cima o C também medirá 120 graus. Baseado nas regras que a gente aprendeu, a gente vai aplicando aqui em nossas situações. Na letra D aqui, vamos entrar aqui para a letra D. Que figura é essa aqui na letra D? Na letra D aqui nós temos de novo um paralelogramo. Aqui mede 8, aqui mede 6. Aqui, pegando essa diagonal, daqui do meio para cá ele mede 4 e do meio para cá ele mede 6. Ele quer saber o perímetro do triângulo RMS. Onde é que está nesse paralelogramo o perímetro, aliás, o triângulo RMS? Está aqui o R, está aqui o M e está aqui o S. Ele quer que a gente calcule o perímetro desse triângulo aqui, ó. Vou colocar bem aqui um triângulo e ele quer que a gente some o perímetro. Somar esse lado aqui, mais esse, mais esse. Como é que a gente faz para descobrir? Bem aqui em cima, ó, aqui já tem o 8. Esse lado desse paralelogramo tem o mesmo tamanho desse lado aqui, são congruentes. Portanto, se aqui em cima mede 8, obrigatoriamente aqui embaixo vai medir quanto? Vai medir 8 também. Aqui desse lado, se aqui é uma diagonal, e aqui as duas diagonais, a gente aprendeu no vídeo que elas se cortam no meio. Portanto, daqui para cá tem um tamanho e daqui para cá tem o mesmo tamanho. Se aqui é 4, obrigatoriamente aqui mede quanto? Aqui mede 4. E a mesma coisa acontece com a outra diagonal. Se daqui para cá é 6, é porque obrigatoriamente daqui para cá também mede 6. E aqui na parte de baixo, eu já tinha antecipado para vocês, temos o valor do 8. Aí agora a gente vai relembrar o que é perímetro, tá certo? O perímetro, que é o que ele está pedindo aqui, é a soma de todos os lados. No caso aqui, é a soma dos 3 lados do triângulo. Somar 6 com 4 com 8. O perímetro é só somar 6 mais 4 mais 8. 6 mais 4 é 10, 10 mais 8 é 18. Portanto, na letra D, o perímetro desse triângulo vale 18. Vale 18. Aqui ele não deu a unidade de medida. Tudo bem? 10 segundinhos aí para você anotar os cálculos da segunda questão. Letra A, letra B, letra C e letra D. Muito bem, vamos então para a nossa terceira questão de hoje. A terceira questão, de cara aqui, você já está vendo que nós temos que figura é essa? É um retângulo, não é verdade? A gente está vendo aqui um retângulo. A gente está vendo um retângulo. Ele está dizendo que nesse retângulo, M é o ponto médio do lado CD, ou seja, de C até D, M aqui é o ponto médio. O valor da medida X indicada na figura está aqui, ó. É um ângulo. O valor de X é... Aí ele quer saber quanto é que mede X. 50 graus, 45 graus, 100 graus, 75 graus ou 80 graus. Vamos trabalhar e tentar descobrir quanto é que vale o valor, quanto é que vale o X. Bora lá. Por onde é que a gente pode começar? A gente vai lembrar que se aqui é um retângulo, obviamente, qual é a característica principal do retângulo? Que ele possui os 4 ângulos retos, ou seja, de 90 graus. Vou colocar bem aqui no ângulo A. Se daqui para cá eu já tenho 50 graus, está faltando quanto para 90 graus? Obviamente vai estar faltando 40 graus. Vai estar faltando 40 graus. E aqui você vai observar que esse ângulo aqui, ele possui o mesmo tamanho desse ângulo aqui, ó.
Ou seja, se aqui mede 40 graus, obrigatoriamente aqui no ângulo B, ele também medirá 40 graus. Ele também medirá 40 graus. E aqui você pode então escolher qual caminho você vai utilizar para descobrir o valor do x. Existem vários, tá certo? A gente pode trabalhar com outras propriedades do retângulo, a gente pode trabalhar com a ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal, em que aqui nós temos os ângulos colaterais internos, ou então você pode utilizar a outra estratégia de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a quanto? É sempre igual a 180 graus. Ou seja, se aqui eu já tenho 40 com 40, que dá 80, para 180 falta quanto? É só fazer 180 menos 80, que no caso vai dar 100 graus. Portanto, na nossa terceira questão, o ângulo X tem uma medida de 100 graus, conforme estudamos, conforme aprendemos nessa semana sobre as características comuns e específicas dos quadriláteros. Tá bom? Vamos então para a nossa quarta questão de hoje. Encontre o valor de x e de y. Aqui, na letra A, nós temos um losango e na letra B nós temos um... Cadê a letra B aqui? Na letra B nós temos um retângulo. Vamos começar pelo losango. Ele quer que a gente descubra quanto é que vale o x e o y. Vamos ver onde é que está o x e o y aqui, ó. O x está aqui, ó. Calma, moço. O x está aqui e o y está aqui, ó. E aí você vai observar que no losango, como ele aqui está trabalhando com diagonais, tem a diagonal maior e a diagonal menor, esse ponto aqui, ele divide as diagonais ao meio. Ou seja, se daqui para cá mede 3x menos 5 e daqui para cá mede 4, eu posso afirmar que esse lado, que essa medida é igual a essa medida aqui, ó. São iguais. 3x menos 5 é igual a 4, ó, porque esse lado é do tamanho desse outro aqui, ó. Aí eu vou e monto bem aqui uma equação, que foi o que a gente trabalhou na semana passada. 3x menos 5 é igual a 4. Tá certo? Como é que a gente vai fazer para descobrir o valor do x? Porque a questão aqui é que a gente descubra tanto o valor do x quanto o valor do y. Aqui no caso é uma equação do primeiro grau em que você tem que isolar o x no primeiro membro. Esse 3 e esse 5 tem que vir lá para perto do 4. Quem é que vai primeiro? O 5, que está aqui negativo, e vem para cá o quê? Positivo. Vai para o lado de lá positivo. Repete o 3x, repete o 5 e o 4 que está aqui positivo, ó. O 4 que está aqui positivo e o 5 que está aqui negativo, vem para cá positivo. Quanto que é 4 mais 5? É 9. Terminou a conta? Não. Esse 3 que está multiplicando passa para cá o quê? Dividindo. 9 dividido por 3. E quanto que é 9 dividido para 3? É o próprio 3. É igual a 3. E o valor do y? Olha só, aqui na diagonal menor, aqui na parte de baixo, ele mede 1,5. E aqui na parte de cima ele mede y. A gente tem uma certeza, esse pedaço aqui de cima é do tamanho desse pedaço aqui de baixo. E se o pedaço de baixo mede 1,5, é porque obrigatoriamente o pedaço de cima, que vale y, também mede 1,5. Então na letra A, o x vale 3 e o y mede 1,5. Na nossa letra B temos um retângulo e vamos descobrir o valor do x e do y. O x aqui de cima, ó, nós sabemos que esse comprimento aqui de baixo tem o mesmo tamanho do comprimento de cima. Se aqui em cima eu tenho 2x mais 3, aqui embaixo eu tenho 15, eu posso igualar os dois. 2x mais 3 é igual a 15, ó. 2x mais 3 é igual a 15. É de novo uma equação do primeiro grau. A gente vai isolar o valor do x, joga o 3 para lá negativo. E aí se eu fizer 15 menos 3 dá 12. Vai ficar 2x igual a 12. E o 2 que está multiplicando passa para lá dividindo. E 12 dividido por 2 é igual a 6. É igual a 6. Já o y, esse lado, tem o mesmo tamanho desse lado aqui. Tem o mesmo tamanho desse lado aqui. 2y é igual a 18.
tá certo? Vou botar bem aqui, 2y é igual a 18. É uma equação, não é verdade? Que ele tem por objetivo encontrar o valor do y. Esse 2 que está multiplicando passa para lá dividido, então vai ficar y é igual a 18 dividido por 2. E quanto que é 18 dividido para 2? Vale 9. Vale 9. Então essas são as respostas da nossa quarta questão, tanto da letra A quanto da nossa letra B. Anote o resultado, por favor. O bom de trabalhar com figuras geométricas é que você, além de ter, é importante ter a noção dos cálculos, dos números, você olhando para a figura, você também já consegue ter alguma intuição, imaginar mais ou menos qual é o tipo de resposta. Então, trabalhar com figuras geométricas é bom porque a gente trabalha a parte do cálculo e também trabalha a parte visual, olhando para a figura e fazendo algumas conclusões intuitivas na maioria das vezes. Vamos então aqui para a nossa quinta questão. De cara, eu já estou vendo aqui um paralelogramo. E aqui ele está pedindo para a gente determinar na letra A as medidas x e y. Está aqui o x, está aqui o y. E na letra B ele vai pedir que a gente faça o perímetro do triângulo ABE. Isso aqui, ó. ABE. De novo. Como é que eu faço para me descobrir o valor do x e o valor do y? O x, ó, faz parte dessa diagonal aqui, ó. E o que a gente aprendeu sobre as diagonais dentro dos paralelogramos? Que eles se cortam no meio, ao meio. Ou seja, se daqui para cá mede 21 centímetros, obrigatoriamente daqui para baixo, aqui do valor do x, ele também vai medir 21 centímetros. Portanto, a gente já pode ter essa afirmação. X mede 21 centímetros. E o que a gente aprendeu a respeito da outra diagonal? A mesma regra. Ela aqui, ó, esse ponto bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Esse ponto aqui divide essa diagonal ao meio. Se daqui para cá ela mede 35 centímetros, obrigatoriamente aqui na parte de baixo, ele também medirá 35 centímetros. Tudo bem? Já que na letra B, ele está pedindo para a gente calcular o perímetro do triângulo ABE. Olha aqui o código. Você olha para o código. Tem gente que não conseguiria identificar o que ele está pedindo, não. O perímetro do... Aí tem uma coisa aqui parecido com A, depois tem um A, um B e um E. Você pode ter que aprender a interpretar isso aqui, ó. Ele está falando do triângulo ABE. Onde é que está o triângulo ABE? Aqui, ó. Está aqui o A, está aqui o B e está aqui o E. E ele está falando, ó, desse triângulo aqui, ó. Ele está falando desse triângulo aqui. E no caso ele está pedindo o perímetro. E aí se você não se lembrar o que é perímetro, aí fica complicado mais uma vez. Perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura. Seja de 4 lados, de 6 lados, de 3 lados, como é o caso aqui. Ou seja, eu vou ter que somar essa medida, que a gente já descobriu que mede 35. A gente vai ter que somar essa medida que a gente já descobriu que mede 21. E quanto é que vale essa medida aqui de baixo? Ora, mas rapaz, se aqui em cima mede 50 centímetros, obrigatoriamente aqui embaixo também medirá 50 centímetros. Colocar bem aqui, também medirá 50 centímetros. Então, o perímetro é eu somar 35 mais 21 mais 50. Tá aqui, ó. Tá bem aqui embaixo. 35 mais 21 mais 50. E aí, se eu somar, quanto é que vai dar? 35 mais 21 dá 56, com 50 vai dar um total de 106 centímetros. Vai dar um total de 106 centímetros, tudo bem? Anote o resultado, por favor. Vamos para mais uma questão, a sexta questão aqui, vamos ver se dá tempo. Encontre o valor de x e y no trapézio abaixo. Opa! A aula de hoje, a primeira aula já foi sobre isso, então a nossa memória está bem quente em relação aos conteúdos, aos detalhes dos trapézios. E aqui ele quer que a gente descubra o valor do x e quer que a gente descubra também o valor de quem? Do y, enquanto descubra o valor de cada um deles.
Como é que a gente vai fazer para descobrir? Existem várias formas, né? Olha só, a mais fácil de todas, na minha opinião aqui, eu vou observar que aqui, ó, vai dar quantos graus? Aqui é um ângulo raso, né? Então ele vai dar 180 graus. Se aqui já tem 110, está faltando quanto para 180? Com esse cálculo a gente já vai descobrir o valor do Y. É só fazer 180 menos 110. 180 tirando 110 vai restar quanto? 70 graus. Que no caso é o valor do Y, é o valor do Y. Aqui eu coloquei o valor do X, mas na realidade é o valor do Y. E já o valor do X vai dar quanto? A soma desse com esse são ângulos colaterais, né? Dando continuidade aqui na reta, são colaterais internos. A soma dos dois vai dar 180 também. Ah, entendi, vai dar 180 também. Então, se aqui já tem 110 para 180, falta quanto? 70. E o Y, como é ângulo alterno interno com o X, ele também terá o mesmo valor. Logo, o Y também será de 70 graus. Então, nessa nossa sexta questão, tanto o X quanto o Y medem 70 graus. 70 graus. Vamos para a nossa última questão de hoje. Olha só, mais uma vez, aqui no caso, de novo, ele está dando a base maior, está dando aqui a mediana aqui no meio, né? E aqui ele vai querer saber quanto é que mede o X aqui em cima. Aí, como aqui são os pontos médios, a gente vai utilizar aquela estratégia que a gente aprendeu sobre os trapézios, que se eu somar, né, a medida MN é a medida B mais a medida DC dividido por 2, ou seja, a base maior mais a base menor dividido por 2. Só que a medida MN, a gente já tem um valor, que é o 6. Então vai ficar como? 6 é igual. Quanto é que mede o AB? O 9 aqui embaixo. Quanto é que mede o DC? Não sei. É o X que está lá em cima. Então por isso que eu coloquei um X aqui. Embaixo eu divido por 2. Tá certo? Quando eu chegar bem aqui nessa parte, se eu fizer desse jeito aqui, eu multiplico o 6 pelo 2. E esse outro aqui, ó, vai dar quanto? 9 mais X é igual a 6 vezes 2. Vai dar 12. 6 vezes 2 vai dar 12. E o 9 que está aqui somando vai para lá o quê? Subtraindo. E quanto que é 12 menos 9? 12 menos 9 é igual a 3. Portanto, é o que ele está perguntando aqui em cima. Calcule o valor da medida X, ou seja, é igual a 3. É igual a 3. Anote aí o resultado, por favor. Pronto, pessoal, estamos aqui com essa última questão, estamos aqui encerrando a nossa participação. Espero ter contribuído bastante com o aprendizado, tanto em relação às equações da semana passada, como em relação aos quadriláteros nessa semana. Eu quero aqui mandar um abraço muito especial para todos vocês, espero que vocês continuem aprendendo os conteúdos do nono ano e possam ter mais facilidade dentro dos conteúdos matemáticos, não somente agora no nono ano, mas também quando chegar no ensino médio, que aguarda vocês ano que vem. Muito obrigado aqui, tenham um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!